Olá, tudo bem com vocês? Eu espero que todos estejam muito bem dentro de casa, aí nesse clima frio de inverno que nós estamos vivendo, não é mesmo? Muito bem, hoje, sexta-feira, dia de aula de ciências. Nós estamos então na aula 11 de ciências. Já pegou a apostila? Bora lá. Não pegou? Dá pause e bora lá também. Em ciências, nós vimos na aula passada sobre a questão da fotossíntese, né? Como é que como as crianças, ó, como é que as plantas, né? Elas, elas formam os seus nutrientes, né? E como elas contribuem para a nossa respiração, contribuem até pela nossa alimentação. O quanto que é importante a gente estar conservando o meio ambiente para que esse ciclo de cadeia alimentar seja tão importante. Hoje nós vamos falar sobre a consequência da destruição do habitat. O habitat nada mais é do que o local onde as plantas, onde os animais, onde até nós mesmos moramos, né? O que acontece quando a gente destrói esse habitat? Que faz parte até do ciclo da nossa cadeia alimentar, né? Da nossa consumidor e dos produtores também. Porque se a gente destrói o habitat das plantas, elas não vão produzir. E se elas não produzem, os animais não vão ter o que comer. Os animais não tendo o que comer vão morrer, a gente não vai ter como se alimentar dos animais. Então é um ciclo que a gente tem que estar sempre lá com ele bem, com ele harmônico, né? Perdi a palavra que eu ia dizer, para que todos se favoreçam desse ciclo aí. Então vamos ler? Consequências da destruição de habitat. Habitat é o local onde determinado ser vive e desenvolve-se, ou seja, é a região onde um organismo encontra as condições alimentares e climáticas adequadas para a sua sobrevivência. Cada organismo vive em um habitat específico, sendo raros os casos de organismos que sobrevivem nos mais variados ambientes. Sendo assim, podemos perceber facilmente que a destruição de habitat afeta diretamente a vida de uma espécie. A destruição de um habitat acontece quando grandes transformações ocorrem em um ambiente. Geralmente, os principais fatores que causam a destruição de um habitat são o desmatamento, as queimadas, a pecuária, a agricultura e a ocupação humana. Imagine, por exemplo, uma linda lagoa que serve de habitat para várias espécies de peixes. Ao lançar poluentes, modificamos as condições daquele local, alterando, portanto, o habitat natural. Os peixes que ali viviam agora não encontram mais as condições adequadas para a sua sobrevivência e acabam morrendo. Além da destruição do habitat, não podemos deixar de citar o problema da fragmentação desses ambientes. Algumas vezes, as atividades humanas provocam reduções de áreas naturais e sua separação. Um exemplo é a Mata Atlântica, que hoje se encontra em pequenas áreas espalhadas. Entre as áreas de mata há geralmente pastagens e grandes plantações. Ao destruir um habitat e fragmentá-lo, há a diminuição das espécies do local e, em alguns casos, até sua eliminação total. Sem alimento e sem abrigo, muitas espécies passam a buscar novos locais para viver. A questão é que, nessas novas áreas, os recursos nem sempre são suficientes. Existem predadores e o ser humano pode não permitir o estabelecimento daquela espécie. No caso das plantas, o problema é ainda maior, uma vez que não podem procurar por novas áreas. Como exemplo da relação entre a destruição do habitat e a sobrevivência de uma espécie, podemos citar o caso das tartarugas marinhas. No processo de desova, as tartarugas voltam à praia para deixar seus ovos. Infelizmente, muitas vezes, a ocupação do litoral, ou seja, a destruição daquele ambiente, impede a desova, ameaçando, portanto, a reprodução desses animais. E a tartaruga, ela sempre volta para a mesma praia. Então imagina se ela encontra uma praia cheia de gente, o que vai acontecer, né? Esse ciclo, né, dela colocar os ovos,
as tartaruguinhas nascerem e voltar para o mar, vai se perder. E assim a gente acaba perdendo as espécies, né? Então, nós temos que nos preocupar muito com isso. Muito bem. Em seguida, agora a gente vai assistir esse vídeo que ele sugere, que é um vídeo legal. E depois vamos partir para as nossas questões, ok? Vamos lá? Olá, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos falar sobre um dos aspectos mais críticos da ameaça à biodiversidade, a extinção das espécies. A extinção é um processo natural que consiste no fim de uma linhagem evolutiva. No entanto, este processo está acelerado devido a perturbações antrópicas em grande escala. Uma pesquisa estima que desde o ano de 1600, cerca de 9.000 espécies de aves já foram extintas, além de mais de 1 milhão de invertebrados, como insetos, moluscos, entre outros organismos. A maior ameaça à diversidade biológica, sendo uma das principais causas dessa extinção, é a perda de hábitat. Se o habitat natural de uma espécie é destruído, ela dificilmente irá se manter no ambiente. A degradação de terras através do seu uso crônico por pastagens e cultivo repetido provoca a erosão e a perda da capacidade de retenção de água no solo, podendo levar à desertificação dessas áreas. No mundo todo, 9 milhões de quilômetros quadrados de terra já foram convertidas em desertos. No Brasil, essas áreas se formaram principalmente no semiárido nordestino e no Rio Grande do Sul. As florestas tropicais úmidas são hábitats de 50% do total de espécies existentes. No entanto, estima-se que até 2050, mais de 40% de suas áreas originais sejam perdidas, devido à atividade madeireira ou convertidas em área de plantio e criação de gado. No Brasil, a projeção mais otimista realizada para a floresta amazônica mostra que daqui 20 anos restarão apenas 28% de floresta. Já a Mata Atlântica, historicamente degradada pela produção de cana-de-açúcar, café e pelo processo de urbanização, sobrevive em fragmentos isolados que dificilmente dão suporte a espécies que precisam de grandes extensões. Depois da Mata Atlântica, o Cerrado é o ecossistema brasileiro que mais sofre alterações com a ocupação humana. É no Cerrado em que estão as nascentes das 3 maiores bacias da América do Sul, o que resulta em elevado potencial aquífero e grande de biodiversidade, incluindo vários endemismos. Assim, a sobrevivência de diversos biomas depende diretamente da conservação do cerrado. Um deles é o Pantanal. Este tipo de área alagadiça é fundamental como habitat de invertebrados aquáticos, peixes e pássaros. Além da caça, este bioma é ameaçado pelo cultivo de grãos, cana-de-açúcar, desmatamento e mineração de ouro. Os manguezais também são um tipo de área alagadiça e a sua atual ameaça está relacionada aos aterros para a construção de casas e estradas. As espécies arbóreas que ocorrem nos manguezais estão entre as poucas que toleram água salgada. Suas raízes retêm os sedimentos ricos em nutrientes, contribuindo para a base de cadeia trófica dos camarões e peixes. Os recifes de corais tropicais possuem grande diversidade de espécies, apesar de ocuparem uma pequena área da superfície marítima. Estão ameaçados por ações antrópicas e doenças que podem destruir metade dos recifes nas próximas décadas. Bom, agora que sabemos um pouco mais das ameaças que os habitats sofrem e dos porquês da sua conservação, que tal espalhar isso por aí e conscientizar outras pessoas? Assistido o vídeo, agora vocês vão aqui. Escreva a informação que mais chamou a sua atenção no vídeo ou no texto. Sabendo da importância da preservação do habitat das espécies, responda: o que é habitat? Depois, descubra o enigma, escreva a letra inicial dos nomes de cada imagem e descubra uma das principais ações humanas que provocam a destruição do habitat. Muito simples, não é mesmo? Então, boa aula para vocês, uma ótima sexta-feira, um ótimo final de semana. Tomem chocolate quente para aquecer nesse frio e divirtam-se bastante. Assistir bastante filmes, muitas séries, muita pipoca, muito beijo e abraço com o papai e com a mamãe. Beijo para vocês. Até segunda-feira com o próximo vídeo.